Começando aqui, gente, mais um vídeo no nosso quinto vídeo da semana, Art Life Natal. E hoje eu quero trazer uma dica para vocês, olha só, de garrafa de reciclagem, tanto decoração, e vou dar dica para que você possa também lavar. Aqui, essas garrafas aqui, ó, que você encontra com facilidade, até mesmo o pessoal às vezes joga no lixo, né? Então, você vai lavar sua peça, lava o vidro, higieniza ele todo, tá? E aí, você pode passar o primer branco ou esse produto aqui, que é o que eu utilizo às vezes na falta do primer, o verniz jateado incolor. O verniz jateado você também pode até utilizar, se você quiser deixar as partes foscas, não pintada, você pode utilizar também o verniz vitral fosco, né? A base de solvente da Acrylex que já tem hoje no mercado. Aqui no meu caso eu passei o verniz jateado, que esse daqui é a base de água, em toda a minha peça. Esperei secar bem, dei duas demãos. Essa parte aqui, ó, de baixo, eu pintei uma demão com a minha tinta PVA na cor branca. E essa parte aqui de cima eu vim fazendo um esponjado, se vocês prestarem atenção. Ela tá até com as falhas, porque esse é o efeito que eu vou querer. A não ser que você queira um preenchimento, aí você passa 2 a 3 demãos aqui, nessa parte aqui dourada. Que eu fiz, consegui esse efeito aqui, utilizando a minha tinta Metal Color Dourado Solar, que para mim esse é um dos dourados de tinta acrílica mais bonitos que tem. Na paleta de cores da Acrylex, tá? Passei, fiz esse esponjado, esse efeito aqui, tá? E apenas uma única demão só aqui na parte de baixo. Se você quiser, você pode dar mais outra demão para fazer a decopagem com o guardanapo. O guardanapo que eu vou estar utilizando, gente, esse daqui, ó, é um guardanapo que eu ganhei da minha amiga. Olha, até eu utilizei aqui, né? Ele é sequenciado com 4 figuras, tá? Guardanapo de Natal que tem essas velas, ó, maravilhoso. Que aí você também pode fazer com papel de decopagem. Eu tenho até também alguns papéis de decopagem lindos, né? Trabalhamos aqui na semana para venda. E também alguns modelos de guardanapo também, gente. Ó, aí o que foi que eu fiz? Eu separei as velas para ficar com as figuras menores para fazer a decupagem aqui na minha peça, tá? Então, o primeiro passo, eu vou utilizar cola gel para fazer a retirada da película das figuras. Então, pega aqui um pouquinho da minha cola. Coloca aqui um pouquinho no dedo assim, na mão. Quando ficar em ponto de mordência, eu faço isso aqui, ó. Nesse meu caso já saiu as três, né, ó. Uma, duas, e eu utilizo essa daqui que é a película estampada. Fazer a mesma coisa com esse. A primeira película sai às vezes bem com facilidade. A segunda, por estar mais prensada, ela dá uma enroscada, mas ela sai fazendo isso aqui, ó. Você pode utilizar também até uma fita crepe para fazer isso. Prontinho. Eu até reservo as películas, gente, porque aí eu utilizo para fazer a aplicação, tá? Feito isso, eu vou utilizar essa minha cola gel. Eu utilizo muito essa, multicolagem. Vou pegar um pincel aqui, pincel de cabo amarelo. Vou utilizar esse aqui da Castelo, número 16, é o E520, tá? Agradecer aí a Princesa Castelo pela parceria de sempre aqui no canal. Vou trazer minha garrafa aqui pra cá. Vou colocar até a tesoura para ela não girar, tá, gente? Veja a emenda aqui da garrafa. Eu vou fazer a colagem aqui, tá? Então, quando a gente quer fazer uma aplicação de um guardanapo, de uma figura que é um pouco maior, o que eu falo para você, a dica que eu quero dar para vocês, para que você possa aplicar sem segredo, é você posicionar a figura e fazer na colagem por partes. Por quê? Se eu vim direto com a cola aqui e já aplicar o guardanapo, às vezes acontece que o guardanapo ele pode rasgar, porque ele vai enrugar bastante, ou você pode, né, acabar colando ele torto, e aí não tem como retirar, porque vai estragar seu produto e a peça. Então você posiciona onde você vai querer, né? Levanta um lado, pega a cola, passa. O pincel de cabo amarelo, gente, é mais indicado porque vai esticar a cola, não vai deixar excesso, então não vai ter perigo até de enrugar ou de rasgar. Ó, aí deu uma alisadinha assim com a mão, tá? Também. Vira esse lado.
Vou fazer a mesma coisa desse outro lado aqui. Vou passando cola. Espalhando bem, né? E venho fazendo isso aqui. Dá uma alisadinha com a mão, tá? Venho com o nosso bom e velho plástico, né? Não pode faltar. Venho aqui com o plástico, né? Coloca aqui, envolva a garrafa. As películas que eu reservei, eu utilizo para fazer isso aqui, ó. Pra pressionar e fazer a aplicação. Com o plástico, né? Você evita do guardanapo rasgar, tá bom? Olha só, pessoal. Olha só que lindo. Fiz a decopagem aqui desse lado. Desse outro lado eu vou repetir o mesmo processo com essa outra figura. Como ficou, fiz a decopagem, né? Já passei a cola por cima, secou, minha peça tá seca. Agora eu vou fazer os complementos de pintura aqui na minha garrafa, tá? Utilizo sempre o verde pistache. Vou colocar aqui, ó. Tinta acrílica, tá, gente? Também pode ser PVA. Verde oliva, aliás, amarelo limão. Verde oliva. Vou colocar pouco aqui, tá bom? Vou utilizar inicialmente essas três cores aqui, tá? Então, como eu já falei nos outros vídeos, no mercado existia um pincel chamado pincel chanfrado garfo, né? Que ele parecia tipo um garfinho chanfrado que dava para fazer essas ramagens de Natal. Se você não tiver, você consegue fazer com um filete mesmo, número 0, tá? Então, ó, coloquei aqui um pouquinho de água para diluir mais a tinta, para trabalhar com esse pincel. E vou fazer isso aqui, ó. Vou puxar os galhos assim, ó, pra cá. À medida na qual eu vou saindo da base da minha figura, eu vou espalhando assim, ó, deixando os galhos mais espaçados, que ele vai abrir como se fosse tipo um leque, ó. Tá? Se você quiser também utilizar stencil de azevinho também, que imita essas folhagens, também pode, ó. Eu venho, vou fazendo assim para esse lado, preencho um lado, aí venho e vou fazendo um preenchimento do outro, né? Olha só. Tá? Vou fazer esse lado aqui para mostrar para vocês. Desse outro lado também vou fazer a mesma coisa. Com o verde oliva e o pincel filete. Dá uma lavadinha no pincel. Agora eu vou vir com o verde pistache, que é um verde mais clarinho. Também eu vou diluir um pouco, né, para trabalhar com isso. É melhor com verde. E aonde eu fiz com verde oliva, ó, eu vou também fazendo algumas nuances com o verde pistache, né, que fica um verde mais claro, ó. Que aí ele dá um contraste no verde oliva, que é um verde um pouco mais escuro. Tá bom? Aqui também, ó, nesse lado. Ó. Tá? Depois que eu fiz isso, agora eu vou pegar um outro pincel, um pincelzinho redondo, vou pegar aqui no verde oliva, tiro o excesso, e aqui próximo daqui onde eu fiz os galhos, né, daquelas ramagens, eu vou fazendo uns batidinhos assim, ó. Aqui também, tô utilizando um pincel redondo, aqui é o número 6, mas pode ser até um 4, um menorzinho, tá? Ó, vou fazer tô preenchendo aqui essas ramagens aqui, ó. Tá? Pego agora no verde pistache também, faço os batidinhos aqui meio por cima.
de pistache. Amarelo limão também. Olha só. E aqui também, ó. Tá? Depois que eu fiz isso daqui, aí agora eu volto novamente com o filete. Esse daqui. Com o marrom escuro. Vou utilizar tinta PVA. Mas poderia também ser tinta acrílica. Vou utilizar até aqui da tampinha mesmo. Sempre umedecendo o pincel, né? Pra deixar essa tinta mais... Eu gosto de misturar sempre um pouco de verde oliva. Pra ficar um marronzinho esverdeado. Ó. E aí onde eu fiz os batidinhos, eu posso puxar uns galhos com esse tom de marrom, né? Assim, ó. E aqui também, ó. Mesma coisa. Pra esse lado aqui, ó. Tá? Ó. Como ficou a pintura. E isso eu vou fazer em toda a minha garrafa. Fiz os complementos da garrafa, agora eu vou utilizar minha tinta PVA vermelho, né? Vermelho combina com Natal, né? Vermelho e verde. Vou pegar o cabelo do pincel, gente, mas aí vocês também poderiam estar fazendo com o pinta-bolinha, tá? Pegar aqui, ó, no cabelo do pincel, na tinta vermelho vivo. E aonde eu fiz os batidinhos, né, ó, com essas florzinhas mais espaçadas, eu vou colocar essas bolinhas aqui vermelhas, ó. Olha só, tá? Então, só nessa parte que eu fiz como se fosse tipo um leque, né, meu espaçado. Vou colocando. Olha só, pessoal, fiz todas as pinturas aqui, tá bom? Se você quiser utilizar essa garrafa para você poder usar na sua casa, na sua cozinha, colocar água na geladeira, servir os convidados, gente, você já pode parar por aqui. A parte de passar o verniz, como você já conhece, passa o verniz acrílico, depois o verniz geral, e depois coloca uma tampa de acrílico com uma rolha. Como aqui essa garrafa, de certa forma, ela é uma garrafa para decoração, eu vou colocar até mesmo um pisca de LED aqui dentro. Aí não tem problema, que aí eu vou utilizar outros elementos, tá? Que aí se fosse para fazer para lavar, já não ficaria tão legal. Porque aí os elementos que eu vou colocar, eles exigem colas específicas, tá? Então, ó, desse jeito que tá aqui, eu vou esperar secar muito bem, principalmente as bolinhas, né? Que elas ficam mais concentradas a tinta. Só que antes disso aqui, gente, eu vou pegar a minha tinta Metal Color e eu quero fazer um detalhe aqui, ó. Então, vou coloco um pouquinho aqui. Meu pincel filetinho. Pega aqui, ó. A tinta dourada no pincel filetinho. Onde eu fiz as bolinhas em vermelho, eu vou colocar embaixo, ó, um pinguinho de dourado. Aí eu dar um charme bem legal, assim, bem de Natal, né, ó. Onde eu fiz as bolinhas, eu venho, ó, juntinho embaixo e em cima, coloco esse filetinho de dourado, esse pontinho dourado. Tá? Ó. Das bolinhas vermelhas que eu fiz com a tinta PVA, tá? Ó, deixa eu colocar aqui também nessas.
nessas outras. Eu estou colocando com o cabo do pincel. Se você tiver um pinta-bola na sua casa, você também pode utilizar. Não tem problema, tá? Prontinho. E aí o que eu posso fazer também? Ainda aproveitando com o pincel filete, aqui, que é a parte da chama das velas, eu posso fazer um filetinho assim e uns raios, né? Os raios da luz da vela, ó. Ó, faço uns risquinhos pra cá. Olha só como ficou. Deixa eu colocar bem de pertinho, tá? E aí eu posso também enfeitar a vela, aqui a vela tem vários pontinhos aqui, ó. Posso aproveitar e ir colocando. Aqui na parte da vela também tem vários arabescos, ó. Se você quiser também contornar ou só fazer só um risquinho, eu também posso fazer, tá? E assim vou fazendo nas outras figuras. Olha, gente, eu vou utilizar esse stencil aqui da OPA. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse stencil, ele tem várias estrelas. Eu achei ele muito lindo pra gente poder fazer alguns complementos aqui no fundo da minha garrafa, tá? E aí eu vou utilizar também uma mistura de tinta da Metal Color. Cadê, gente? Essa daqui. Com outra composição pra ficar destacando as estrelas aqui, tá bom? Então, todos os complementos estão secos, é muito importante. Eu vou utilizar, deixa eu ver, vou utilizar essa estrela aqui, ó, de 8 pontas, tá? Então eu posiciono aqui, minha garrafa é cilíndrica, então muito cuidado para não borrar nessa hora, só dosar a quantidade de tinta. Vou pegar o meu pincel Pituá número 4 da Pincéis Castelo, é o C558, aqui na minha tinta metálica dourado solar, essa daqui que eu estou utilizando, a tinta acrílica da Metal Color. E vou bater, gente. Como eu quero que fique bem copiado, né? Lembrando, gente, que tire bem o excesso, tá? Se você vier trabalhar com o excesso de tinta no stencil, não combina. Vai acabar borrando. Olha só. Que linda essa estrela, né? Então vou fazer ela, vou estampar ela aqui na minha garrafa, né? Em pontos específicos, né? Porque como já tá bem decorado, se eu acabar exagerando muito nas estrelas, de certa forma ela vai chamar um pouco da atenção por conta da dimensão e do formato dela. Eu vou tirar meio que vai ficar muita coisa, muita informação, né? Então, ó, bato aqui. Olha. Tá? Então vou escolhendo alguns pontos assim e vou fazendo o preenchimento aqui da minha estrela, tá? Também, ó. Estou utilizando essa, mas esse stencil aqui ele tem, se não me engano, acho que mais de 10 modelos de estrelas pulsantes, estrelas com outras menores, que dá para você também estar fazendo trabalhos belíssimos. A OPA é show, né, gente? Vou colocar aqui também um pouquinho aqui também, ó. E vou batendo aqui. Gente, ó, fiz a aplicação com essas estrelas aqui, ó. Vou utilizar também uma outra estrela menor, que faz parte da composição do meu stencil. E vou colocar aqui, ó, bem em cima dessa que eu fiz, ó. Bem em cima. E aí, eu vou mesclar ela um pouco com a minha tinta vermelha. Até porque eu quero que ela fique com um destaque. Aqui, ó. Então, pego aqui um pouco da minha tinta vermelho vivo. Posiciono aqui. Vou pegar bem pouquinho, gente, ó. É bem pouquinho mesmo no meu pincel Pituá, ó. Bem pouquinho mesmo. Vou tirar bem o excesso, né? Ela vai se mesclar com um pouco do dourado que já está no... E vou posicionar aqui e vou bater aqui, ó. Bem no meio da outra estrela, ó. Vai ficar assim, ó. Ó. Tá? Ela vai dar esse destaque aqui. E vou fazendo isso em todas as estrelas que eu fiz primeiro. E olha só, pessoal, como ficou, ó, as estrelas, tá?
Eu vou fazer um acabamento aqui, gente. Vou utilizar esse produto aqui, ó. Eu tenho aqui essas meias pérolas adesivadas, porém elas são brancas. E eu quero dar um efeito de metalizado nelas. Aqui eu não vou passar primer, não vou passar nenhum produto, tá? Até porque eu quero só apenas manchar ela para fixar na minha peça. Se você quiser trabalhar em outros produtos, onde essas pérolas ela vai ficar de certa forma mais exposta para alguém pegar e para não ocorrer o risco de sair, então eu já aconselho você passar um primer e aí poder estar pintando com a cor que você quer, de alguma tinta, tá bom? Aqui eu vou utilizar a minha cera, pasta metálica em cera, aqui na cor Ouro Rico, tá? Essa que eu estou utilizando da Gold Fix, que é da cor Fix. Faz um tempão que eu tenho essa. Vou colocar aqui um pouquinho, ó. Bem pouquinho mesmo aqui. E vou utilizar um pincel de cabo amarelo. Vou utilizar esse daqui, ó, que é um pincel bem velhinho que eu tenho. Ó, pego na cera, né? Ó, espalho bem aqui. Espalhado. Vou tirar até um pouco do excesso aqui, ó. Um paninho. E vou fazer isso aqui, ó. Vou passar, ó, nessas meias pérolas. Olha só. Que lindo esse efeito que vai ficar, gente, ó. Vou essa cor aqui, tá bom? E aí você pode esperar um pouco secar, né? Com a cera, ela acaba secando. E aí você vem fazendo destaque para fazer a aplicação aqui. Mas antes de você aplicar na garrafa, você vai ter que passar o verniz acrílico brilhante em toda a sua peça, tá? Passa o verniz acrílico brilhante. Por último, você vem fazendo os acabamentos com a meia pérola. Olha só, já passei todo o verniz acrílico, tá, na minha peça. Agora eu vou fazer a aplicação da meia pérola adesivada. Eu vou também utilizar um pouco de cola, que eu acho melhor você colocar cola, porque o autocolante da meia pérola ela é um pouco mais fraco, né? Aí a meia pérola pode soltar. Então eu sempre coloco assim, ó, um fiozinho de cola, pouquinho, né, tá, gente? Não precisa ser aquele exagero de cola, não. É só um pouquinho, para ajudar na fixação melhor, tá? Aqui, ó, destaco, né? E vou fazendo a colagem aqui, ó. Dando esse acabamentozinho. Aqui, ó. Olha só como vai ficar. E olha só, pessoal. Já coloquei aqui, ó. Fiz a colagem aqui na parte de baixo, né? Também coloquei aqui na tampa, perto do gargalo da garrafa, né? E essa tampinha de acrílico aqui, eu quero passar uma sugestão para vocês. Como ela é de acrílico, vocês podem passar primer e tá pintando ela totalmente de dourado, né? Ou de uma cor que você vai combinar com a sua peça. E olha só, aqui essa é como se fosse tipo uma concha do mar, mas tem de bolinha, tem de cristal, tá bom? E aí, gente, gostaram da ideia? Uma ideia de decoração aí da sua garrafa para deixar o seu Natal mais bonito. Gostou? Capricha no like, se inscreve no canal aqui embaixo, compartilha, tá bom? E não se esquece de todo domingo às 14 horas temos live aqui no canal, tá bom? Te aguardo no próximo vídeo. Um abração a todos e tchau!